Olá, hoje nós vamos falar sobre os impactos no direito trabalhista das demissões provocadas pela pandemia do coronavírus. Estamos aqui no estúdio novamente com uma convidada, chegamos aqui com todos os cuidados, as medidas de segurança possíveis e nós queremos também trazer orientações para quem está passando por essa situação difícil. Kelly Rebeschini, advogada trabalhista, já esteve conosco aqui uma outra vez. Kelly, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu queria já que você começasse falando sobre a demanda que você passou a receber a partir do momento que começou esse isolamento e toda essa questão da pandemia. Bom, a pandemia, claro, né, que teve um afeto tanto na questão econômica, social, de todos, né, é sabido isso. Só que na área trabalhista ela foi um impacto muito grande, né? Nossa área geralmente era considerado praticamente meio esquecida, né, no mundo do direito. Mas no momento que as MPs, né, através do governo, vieram para tentar segurar a economia através desse impacto que teve na questão do Covid, né, isso veio gerando, além das demissões em massa, o desemprego também relacionado a algumas pessoas que se aproveitaram dessa situação para demitir também funcionários de uma forma meio ilegal, né? Então, hoje a pandemia, na questão trabalhista, ela realmente, na minha demanda, ela aumentou, isso não tem como falar que não, porque as empresas realmente, algumas conseguiram tentar manter esse funcionário dentro da empresa, de acordo com as MPs, mas bem no fim não conseguiram e acabaram havendo a demissão nesse sentido. Outras não, outras já se utilizaram dessa modalidade para fazer demissões que acabaram prejudicando esses funcionários por deixar ele desamparado em relação a alguns direitos que são de obrigação, mas acabaram não por pagar. Bom, então vamos já iniciar por essa questão, porque certamente muita gente pode estar vivendo essa situação, né, e a gente precisa trazer essa orientação. O que é uma demissão ilegal nesse momento? Então, a gente tem recebido algumas demandas, principalmente algumas pessoas fazendo uma demissão específica. Vamos supor, eu demiti o funcionário, não dei baixa na carteira dele, aleguei que eu não tenho condição de pagar a verba rescisória, não liberei o FGTS dele, sequer o seguro-desemprego. Então, vamos supor, você que é empregador, não tem condição de arcar com as questões das verbas rescisórias. O mínimo que você pode fazer pelo seu funcionário, pelo menos, é dar baixa na carteira de trabalho dele, liberar o saque do FGTS, porque isso não sai do bolso do empregador, mas sim da conta vinculada ao empregado relacionado na Caixa Econômica, e liberar o seguro-desemprego. Então, para que depois, possivelmente, dentro desse período, ele pode requerer os seus direitos na esfera trabalhista. Agora, o que eu tenho visto realmente é as empresas realmente desamparando esse funcionário, largando ele de um modo sem qualquer amparo, sem dar baixa, sem liberar o seguro-desemprego, o FGTS, esse funcionário ficando perdido. Então, para requerer isso de forma judicial, fica um pouco mais custoso e demorado, ao ponto que você poderia ter encurtado o tempo sem qualquer tipo de impacto financeiro na sua empresa. Então, isso é um caminho não correto, né? Mas uma alternativa para que esse funcionário não saia tão desamparado numa demissão. Qual é o prazo para receber, o empregado receber as verbas rescisórias? A partir do momento que eu tenho a demissão, né, eu recebo essa demissão sem justa causa, ele tem um prazo de 10 dias a contar do aviso prévio. Então, seja indenizado ou trabalhado, ele tem esses 10 dias para ser pago. Então, geralmente a empresa hoje, nessa ápice de pandemia, se ela demitir, vamos supor, 100 funcionários, ela tem o prazo de 10 dias para pagar esses 100 funcionários de uma vez só. Então, é por isso que eles estão preferindo fazer essa demissão, às vezes nem dando baixo, esperando que numa possível ação trabalhista, no dia que eles forem condenados ou não, tentar fazer um acordo para que isso diminua esse impacto daqui um ano e meio. Nossa. Né? E quanto também essa situação, por exemplo, tudo bem, eles dizem que justificam que a pandemia não tem dinheiro para pagar, essas verbas rescisórias podem ser negociadas, esse pagamento, claro, ele tem que liberar, como você falou, FGTS, seguro-desemprego, mas pode haver essa negociação entre patrão e empregado? Aí que tá, hoje em dia, né, na questão pós-reforma trabalhista, isso não é bem que pode ser negociado, mas pode ser que haja um acordo entre funcionário e empresa. Só que esse acordo, para ser um acordo legal, tanto em relacionado a verbas trabalhistas, outros direitos específicos do contrato de trabalho, ele precisa estar acompanhado de advogado. Então, tanto do reclamante quanto do reclamado, para que esse acordo seja legal, eles têm que estar amparados por um advogado reclamante e a empresa por um advogado, para que esse acordo extrajudicial
tenha uma possível validade posterior no trabalho. Porque se eu tiver desacompanhado de advogado, eu posso saber, pode ser que eu esteja abrindo mão de direitos que não são tão, que na verdade que são tão importantes ao ponto que eu poderia estar entrando com uma ação para requerer isso através da justiça. Aí esse acordo extrajudicial tem que ser homologado imediatamente na Justiça do Trabalho? Não necessariamente homologado, mas é bom que se faça para que o juiz dê a chancela dele, né, na verdade, o acordo da justiça concordando com todas aquelas cláusulas para que eu me sinta mais segura, até mesmo eu, empregador, de pagar essas verbas relacionadas no acordo. Então é bom que se faça. Acho que é bom lembrar também quais são os direitos quando a pessoa ela é demitida sem justa causa. O que ela tem direito a receber? Bom, primeiramente é a baixa na CTPS, né? Às vezes os empregadores esquecem de fazer isso. Praticamente hoje na pandemia é o que tem acontecido. A baixa na CTPS, a liberação do fundo de garantia de tempo de serviço, isso é de direito. A multa do 40%, a depender de qual tipo de empregado que você tem dentro da empresa, mas é 40%. O aviso prévio, a depender se ele é indenizado ou se ele é trabalhado. 13º proporcional, férias proporcionais e as férias vencidas se houver algumas férias que não foram pagas e não foram gozadas em tempo oportuno. Então, isso é algum dos direitos possíveis. Fora as outras questões, horas extras, adicional noturno, insalubridade, se forem direitos que não foram pagos, mas são devidos. Nesse tempo, a gente tem percebido assim, muitas pessoas estão buscando alternativas, né? Estão buscando, como tem muita gente também ficando desempregado, tem pessoas que estão conseguindo se reinventar e até melhorando o seu negócio. Sim. Que tipo de contrato de trabalho seria, digamos, o ideal para esse momento? Então, para esse empregador, na verdade, para esse empreendedor, porque a gente se descobriu empreendedor nessa pandemia, existe um certo tipo de contrato de trabalho, a gente não está falando de contrato mais de emprego, que diminuir o impacto de um funcionário dentro da sua empresa, chamado contrato de trabalho intermitente. Então, você tem a condição de contratar esse empregado, que não vai ter vínculo empregatício, mas ele vai trabalhar por um período sazonal dentro da sua empresa. Então, vamos supor, se você precisa desse funcionário durante 3 meses e não precisa dele mais, você tem como contratar esse trabalhador através de um contrato intermitente com direitos trabalhistas reduzidos, mas previstos já na própria lei. E aí, a partir do momento que acabar esse período sazonal, vamos supor, no e-commerce, como a gente está tendo agora, a demanda de e-commerce, quando voltar à normalidade, a gente não sabe como que vai ser essa normalidade, pode ser que esse empregador não precise mais de serviço, não precisa pagar os direitos, salvos aqueles decorrentes do contrato intermitente, 13º, férias, que aí é específico dele. Então, é uma maneira desse empregador conduzir esse empregado também para receber de uma forma mais correta. Nós também temos o contrato de prestador de serviço, né, que o famoso bico, né, aquele que a gente fala que ele é contratado para prestar aquele serviço e depois desse período ele já não precisa mais estar dentro da empresa. Então, também é uma opção para a empresa contratar esse empregado para suprir alguma necessidade, alguma demanda que aumentou nesse período. Aí, nesse caso, ele paga pelo serviço prestado. Isso, nesse caso de trabalhador autônomo, sim. Aí, independente do tempo que pode durar para prestar esse serviço, pode ser algo que dure uma semana ou até o mês todo? Independe do tempo, mas ele precisa ter todos os requisitos do trabalhar autônomo, ou até mesmo no caso de eventual, que é o famoso bico que a gente fala, né, o freelance. Então, é uma oportunidade. Agora também tem job, né? Surgiu um job. E aí, nesses casos, né, é importante que seja assinado um contrato para isso, né? Para ambas as partes terem essa segurança de que o que foi contratado, o que foi combinado é o que foi contratado. Ontem mesmo eu fiz uma live no meu Instagram justamente sobre o vínculo empregatício, né? Algumas pessoas mascaram também a relação de um trabalhador autônomo, de um trabalhador eventual, dizendo que ele é trabalhador autônomo, mas na prática ele tem vínculo empregatício. Então, assim, você tem que só cuidar se esse empregado que está dentro da sua empresa, se ele não tem os 5 requisitos do vínculo empregatício, que é a subordinação, a onerosidade, a pessoa física, a pessoalidade e a não eventualidade. Então, se ele tiver esses 5 requisitos, mas tiver com um nomezinho de freelance ou qualquer outra característica, ele vai ter o vínculo empregatício com a sua empresa. Então, é só verificar se realmente ele tem esses requisitos, contrate, porque ele já tem vínculo empregatício. Se ele não tem, dá para fazer o contrato de trabalhador eventual, de intermitente, como eu já havia dito, e até mesmo do trabalhador autônomo, que ele presta o serviço dele e sem qualquer subordinação
a partir do momento que ele terminou, ele está livre do serviço. Uhum. Olhando pelo lado do empregado, se há uma situação dessa forma, como é que ele pode, digamos, ter provas, que tipos de provas ele pode apresentar para comprovar essas cinco características? Depois, a Justiça do Trabalho é uma briga, Sim, né? Com certeza. Ontem mesmo eu falei da questão do ônus processual, né? O ônus processual, quando a gente fala de vínculo empregatício, ele é total de quem está alegando, então seja do reclamante. Uhum. Só que o que diferencia nessa briga aí de ônus processual, quem vai provar o quê, é a partir do momento que eu falo que eu tenho vínculo empregatício com a empresa, eu tenho que provar os 5 requisitos que eu fazia isso dentro da empresa. Uhum. Agora, se a empresa vier em contrapartida alegando que eu não era empregado, mas que eu era trabalhador eventual ou trabalhador autônomo, aí a empresa divide a prova comigo. Eu provo os 5 requisitos do vínculo empregatício e a empresa vem provando de lá para cá que eu era simples trabalhador autônomo ou até mesmo eventual. Uhum. Como que eu provo isso? No vínculo empregatício, é só eu verificar os 5 requisitos. Subordinação, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma testemunha que via eu recebendo ordens diretas do empregador. Onerosidade, uma contraprestação, um cheque que eu recebia, um olerite que não foi assinado, um comprovante bancário, que é onerosidade. Pessoa física, dizendo que era a própria pessoa que prestava esse serviço. Pessoalidade, que é o requisito pessoalidade. Quer dizer que ninguém era substituído para fazer aquele serviço. Eu mesmo fazia sempre aquela demanda. Então, isso através de testemunha. E a não eventual. O que é não eventual? Algumas pessoas se equivocam dizendo que não eventual quer dizer que eu preciso trabalhar de segunda a sexta para ser empregado. A CLT e nem a Constituição Federal diz quantos dias na semana, salva doméstica, né, precisam trabalhar para ser empregado. Então, se eu trabalhar sexta, sábado, domingo dentro de uma empresa, no caráter sempre de uma expectativa de retorno, já gerou vínculo, porque a não eventualidade é a prestação permanente, independente de quantos dias na semana. Diferente da doméstica. A doméstica, para ter vínculo empregatício, para diferenciar aí da diarista, ela tem que ter mais de 2 dias na semana. Então, se eu tiver uma pessoa que trabalha dentro da minha residência, de forma doméstica, e ela trabalhar 2 vezes na semana, é claro que ela é diarista. Mas se ela trabalhar mais que 3 vezes na semana, já configurou o vínculo e já pode pedir todos os direitos. Voltando à questão da pandemia, a pessoa se viu nessa situação, como ela deve, onde ela deve procurar, né? Porque a gente sabe, assim, que às vezes a pessoa fica perdida, tá ali só com aquele saldo, né, que às vezes ela nem recebeu, está nessa expectativa. Tem como fazer até denúncia? Isso pode ser configurado, algo com essa ilegalidade toda que você apontou? Essa pergunta é muito, de boa valia aqui, porque assim, as pessoas geralmente perguntam, doutora, o que eu faço? Eu não tenho como condição de sair do emprego, nem pedir a rescisão indireta agora, porque a gente está numa época de pandemia. Mas a empresa está fazendo isso, aquilo. O que você pode fazer como empregado? Isso já é pacificado para nós como advogado. Você tem como fazer denúncias. E antigamente eu poderia fazer denúncias pessoais, presenciais no MPT. O MPT, sabendo que essa questão de demanda trabalhista ia aumentar consideravelmente, ele fez um canal de denúncia online. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho como o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o MTE, que na verdade agora é o Ministério da Economia, tem como fazer denúncias online. Então, você vai lá, relata, isso pode ser até feito de forma anonimato, né? Então, você pode não se identificar, mas o Ministério Público vai fazer essa investigação junto também através do Ministério do Trabalho e Emprego, e através disso o próprio Ministério Público pode instaurar algum tipo de inquérito para averiguar se realmente essa questão de ilegalidade tem sido recorrente dentro dessa empresa. E através de multa tentar suprir essa sanção aí, para que essa empresa se adeque às leis trabalhistas. Nossa. Mais alguma questão assim que você lembra, que você viu, que você passou, que é importante a gente trazer como informação? Para o momento que a gente está vivendo hoje, né, eu acho que uma dica que eu tenho para dar é para você empregador. Porque eu acho que é uma cadeia, né? Se o empregador está bem, o funcionário está bem, a economia consegue girar. Então, assim, se o empregador consegue te manter dentro da empresa, as coisas começam a tentar pelo menos melhorar. Então, para o empregador, existem inúmeros requisitos e chances que as MPs do Direito do Trabalho elas trouxeram para tentar segurar esse empregado dentro da empresa. Então, assim, hoje você tem a opção de teletrabalho. Se você tiver a condição de colocar esse empregado
no teletrabalho, esse é um direito seu como empregador. Então, você pode obrigar que esse funcionário vá para o teletrabalho, porque não é um acordo bilateral. Já o teletrabalho, não, eu posso obrigar que esse funcionário faça o teletrabalho. Então, ele vai continuar dentro da empresa através do teletrabalho. Ah, eu não consigo ter teletrabalho, então dá férias para ele, adianta férias. Mas eu contratei ele semana passada, não tem problema. A MP autorizou que você adiantasse as férias desse funcionário. Então, você dá 30 dias de férias para esse funcionário. Você notifica ele no prazo de 48 horas, através de um e-mail eletrônico, escrito, enfim, informa que ele vai tirar férias, ele consegue receber as férias dele e consegue se manter no emprego. Já deu férias, não conseguiu, tem como fazer férias coletivas. Então, você dá férias coletivas para todo mundo dentro da empresa, comunica aí o sindicato no prazo de 10 dias, comunica um funcionário de um prazo de 48 horas que ele vai entrar de férias e o recebimento te ajuda. Por quê? Se eu dou férias a partir de junho, você vai pagar as férias em julho, até o 5º dia último do mês, e 1/3 de férias você vai poder pagar até dia 20/12. Então, dá um fôlego para a empresa manter esse empregado. Viu que essa situação não adiantou? Tem como você adiantar os feriados nacionais. Então, esse funcionário está na casa dele descansando, mas ele vai estar depois adiantando esse feriado. Quer dizer que no dia que for o feriado tal, ele vai ter que estar trabalhando dentro da empresa, porque ele já adiantou o feriado. Outra situação, viu que nenhuma dessas alternativas deu, tem como você suspender o contrato de trabalho, que é uma das questões mais levantadas hoje. Suspender por quê? Esse funcionário vai ficar na casa dele, você, empregador, não vai pagar nada, salvo se o seu faturamento da empresa for de 4,8 milhões, aí você tem que pagar pelo menos 30% do salário dele. E quem vai arcar com esse período de suspensão, que é até 60 dias, é o governo, através do benefício, né? A gente fala do benefício BEMER, que é o Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Então, o governo, sabendo do impacto da economia, ele falou, olha, então faz o seguinte, empregador, suspende o contrato de trabalho e eu aguento dentro desse período pagando essas porcentagens. Aí tem de 25%, 50% e 70%. Claro que do salário do empregado. Do seguro-desemprego. Do seguro. O que ele teria direito como seguro-desemprego. Então, as pessoas às vezes falam, mas está suspenso meu contrato de trabalho e eu estou 60 dias em casa e estou recebendo 25% de seguro-desemprego, tá certo isso? Tá. Porque o benefício ele é pago em cima do que você teria direito como seguro-desemprego. Então, se você recebeu na redução, que nesse caso aqui, da redução da jornada, 25%, eu recebo 25% de seguro-desemprego. Já na suspensão contratual, ele recebe 100% do possível seguro-desemprego que ele deveria receber. Aí tá outra alternativa que ele pode fazer. Então, assim, são inúmeras alternativas que ele pode se socorrer para que não haja demissão. Se bem no fim as coisas não aconteceram como vocês esperavam, a questão da demissão, com certeza, não tem como escapar dessa questão de seguro-desemprego, FGTS, multa e tudo mais, mas essas alternativas anteriores tentam pelo menos protelar isso para que não aconteça de plano, né? E não prejudique o pacto, às vezes até mesmo 100, 300 pessoas sendo demitidas de uma forma... Se a empresa, por exemplo, ela ir tentando esses passos, né? Então, ela fez essa suspensão do contrato de trabalho, a pessoa recebeu o que deveria do seguro-desemprego, mas aí lá na frente não deu certo e teve que ser demitida. Ela vai receber esse seguro-desemprego? Vai. Aí as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu recebi uma parcela. Você não recebeu parcela do seguro-desemprego. Você recebeu o BEMER, que é o benefício que é calculado sobre o seguro-desemprego. Agora, eu fui demitida, e se tem algum problema, não. Eu vou continuar recebendo, só que daí a parcela integral que eu teria direito do seguro-desemprego. Daí a importância, então, também de procurar um advogado trabalhista, alguém que possa também trazer essas orientações, não apenas para o empregador, mas para o empregado, né? Sim, eu falo que hoje a questão trabalhista nunca foi mais importante do que nunca. Porque o consultivo, ele te dá uma maneira de ter menor impacto dentro da sua empresa e o menor prejuízo, né? É claro que quando a gente está pela parte reclamada, no consultivo, a gente tem que analisar o risco e o benefício da questão da demissão em massa. Então, existem vários passos para você se utilizar, até mesmo de, no final, você orientar o seu cliente. Pode demitir. Então, tem outros tipos de alternativa até que se faça isso. Para que quando se faça isso, o impacto não seja tão grande e também não aumente uma demanda futura que é só protelar depois
através de ações trabalhistas em massa também, que isso acontece. E tem acontecido. Na verdade, são tempos assim de cada um ceder um pouquinho, segurar um pouquinho, porque todos precisam sobreviver, né? Como você falou, uma cadeia, né? Bom, acho que, assim, espero que a gente tenha ajudado muita gente, né? Patrões e empregados, como se fala no popular, mas obrigada novamente. Eu que agradeço. Né? E aí, quais são as suas redes sociais? De repente, quem quiser continuar te acompanhando por lá, né? Pegando as orientações. No Instagram é Keuri Rebeschini, né? Kewri, que é o meu nome, e o Rebeschini depois eu coloco aqui no link. E Facebook é Keuri Rebeschini também. Então, assim, lá eu estou tentando principalmente ajudar quem é o advogado trabalhista recém-formado, ou até mesmo estudando direito, ou aquele que está querendo migrar de área, que viu que realmente esse boom na justiça do trabalho está acontecendo, é inegável, e realmente a gente vai sofrer esses reflexos a partir de 2021, porque a demanda aumentou. Os absurdos estão acontecendo, isso é inegável, não tirando nem o direito do empregado, muito menos do empregador, mas existem caminhos mais corretos a serem utilizados. Então, é uma maneira da gente estar ajudando. Tá joia, obrigada. Eu que agradeço. Bom, nós conversamos com a advogada trabalhista Keuri Rebeschini. Vou deixar aqui também a descrição das redes sociais da Keuri para você no Instagram, no Facebook. Vamos colocar aqui também o link do site do Ministério Público do Trabalho para as denúncias que ela falou, que podem ser feitas. A empresa que está com truculência, está com ilegalidades nessa época de pandemia, se aproveitando dessa situação, você pode fazer denúncia e de forma anônima, inclusive. Ok? Então fica essa dica. Vamos passar essa entrevista para o máximo de pessoas possível, porque a gente precisa divulgar informação segura, correta, né? Então a entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV, RD News, tem chamadinha nas redes sociais. Lembrando então, novamente, se puder, sempre que puder, fique em casa, use máscara, cuide dos seus, tudo vai passar. Até a próxima.